Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, ao canal da Rosa Maria do Oriente. Confesso que demorei um pouquinho para vir porque eu estava testando aqui um método diferente, sentindo meu coração de fazer. Já andei fazendo, mas não como uma leitura, e sim no diagnóstico energético. Então hoje eu trouxe a cartelinha do diagnóstico energético, mas para fazer ao contrário, porque na verdade o tarô só auxilia, e hoje eu vou fazer o vice-versa disso aí, né? Na verdade o diagnóstico ele vai auxiliar a leitura, né? Então eu tive que dar uma treinada aí, porque andei fazendo ao contrário, né? Então eu tive que, sentir no coração de fazer assim, e achei que ficou interessante. Então vamos lá. Montinho de número 1, um bastão de selenita. Se precisar, pause o vídeo para você escolher, tá? No número 2 é um cristal branco, tá? Um cristal transparente, na verdade. Pode pausar, adapte para a tua situação, tudo que for saindo. Nem tudo vai ressoar com você, então presta atenção naquilo que ressoar e pega para você, o resto você lança para o universo. Se sentir no coração de ouvir os 2 montinhos, pode ouvir também. Eu espero que vocês gostem dessa metodologia aqui que eu tô inventando ainda, tá? Então, assim, tá em fase de teste, vai ser aprimorado algumas coisas aqui. Lembrando que adapte para a tua situação, do teu momento, para o teu gênero, tá? Então, se eu falar ele, ela, adapte para a tua situação. Vamos lá? Você já escolheu? Então, vamos lá. Essa leitura é temporal, tá? Então, no momento que você encontrar essa leitura, saiba que é o momento certo para você. Deixa eu colocar aqui e vamos ver. Opa, bati aqui. Vamos começar. Opa, ficou uma aqui. Vamos começar com o montinho de número 1, que é o bastão de selenita. Vamos lá. Se concentra. E vamos ver o que a espiritualidade tem para te dizer. Já embaralhei, mas gosto de embaralhar na presença de vocês novamente. E vamos começar. Que o povo cigano venha nos guiar nessa leitura, e que o povo da Calunga e os meus guardiões, Exu Caveira, Rosa Caveira, venha me guardar e me proteger de qualquer energia nociva, assim como a mim, que proteja todos vocês. Vamos ver sobre o que a gente vai falar no montinho número 1, tá? A primeira mensagem é a respeito da tua vida social, tá? Respeito de amigos, né? Se eles são pessoas verdadeiras ou não, né? Então vamos ver o que tem aqui para dizer a respeito dos teus amigos. Se você anda desconfiado, desconfiada que seus amigos não são verdadeiros. Existe uma pessoa aqui, tá? Que tem uma essência masculina, né? Pode ser um homem, pode ser uma mulher com uma essência masculina, né? Que já teve algumas discussões com você. E ela age de uma maneira muito calculada. Cada passo dela é uma pessoa que pode ser um pouquinho fria, né? E vocês já discutiram. Essa pessoa, ela tá te observando, tá?
e a qualquer momento ela vai vir pedir algo para você. Pode ser a respeito do financeiro, né? E é para você observar se você deve ou não ajudar, tá? Pode ser financeiro, pode ser um favor, mas é para você observar primeiro antes de dar uma resposta. Talvez essa pessoa já tenha dado as costas para você quando você precisou. Na verdade, assim, é para você fazer escolhas na relação de amizade, porque muitas pessoas já deram as costas para você, tá saindo tudo de costa aqui, e você teve que se virar sozinha. Muita carta de costa, muita carta. E é assim, é como se você desse várias chances para várias pessoas. Algumas pessoas saíram da tua vida e retornaram novamente, tá? Aqui eu tô falando no contexto amizade, amigo de trabalho, amigo, pessoa muito presente. Pode ser até familiar, tá? Assim, mas não um familiar tipo pai, mãe, irmão. Não, pode ser um tio, um primo, alguém que não no núcleo família mais próximo ali, sabe? Então é como se você tivesse dado mais que 2, 3 chances para essa pessoa. De repente essa pessoa já fez fofoca de você, já falou mal de você, e você está sempre dando uma segunda, terceira, quarta chance. Aqui está falando que talvez seja o momento de você avaliar se quer ajudar, né? É para você observar primeiro, porque depois você vai chorar o leite derramado novamente, sabe? Porque a pessoa não muda, ela vem realmente com interesse, não vai pensar 2 vezes antes de te ferir. Muitas vezes era para você estar em outro patamar já, sabe? Questão financeira, questão amorosa, mas você deixa entrar essas pessoas que te ferem, que elas conseguem chegar até você trazendo uma energia ruim, sabe? Uma energia de inveja, daí você fica estagnado aí na tua vida, não dá. Quando começa as coisas a andar um pouquinho, essa pessoa fica com uma certa inveja de você. Ou se não é questão de inveja, porque às vezes a pessoa de longe mesmo ela consegue atrapalhar a vida da gente por causa da inveja. Mas também tem casos aqui que pode ser aquele tipo de pessoa que fala coisas que é para te botar para baixo. Se você está com um novo projeto, a pessoa fala tanto no teu ouvido que você desiste antes mesmo de você começar. Então, assim, esse tipo de pessoa, às vezes é melhor ter longe mesmo, né? Porque você não quer enxergar, mas que essa pessoa não é legal para tua vida. Porque essa pessoa, toda vez que ela puder te ferrar, ela vai. Toda vez que ela puder passar uma rasteira em você, ela vai. Infelizmente. Siga o teu caminho por outra direção. Quando você vê essa pessoa indo por um caminho, siga o outro. Isso aqui é metaforicamente falando. Então, assim, faça sempre o contrário. Se essa pessoa vir te dar um conselho, faça sempre o contrário. Porque você já está, um gato escaldado, né? Você já apanhou, já sofreu muito na vida, né? Então começa a criar uma cerca em volta de você, sabe? Para que as pessoas não tenham tanto acesso na tua vida, que você não conte muitas coisas da tua vida. Começa aí a limitar o que você fala para esse tipo de pessoa, tá? Às vezes mantendo em sigilo é melhor, né? Vamos ver agora o que a gente vai falar. Vamos ver agora qual que é o próximo assunto que a gente vai falar. Saúde, tá? Vamos falar de saúde, já saiu a cruz aqui, ó. Aqui pode ter sido pessoas que recentemente tiveram um tempo no hospital, tá?
internado ou fazendo um tratamento longo onde você precisou um repouso em casa. É assim, para pessoas que tiveram um recolhimento, então ou ficaram internado ou ficaram sob um repouso em casa. Pode ter feito uma cirurgia, alguma coisa assim, né? Nesse sentido, que foi obrigada a parar, né, a ter um repouso. Então, assim, siga direitinho o que o médico falar. Se não é para você fazer esforço algum, não faça, tá? Não faça, porque senão você pode retornar ao hospital. Tem uma rede de apoio, aqui é preciso ter uma rede de apoio, sim. Tem pessoas que querem ficar do seu lado nesse momento, aceite, acolha, porque a gente tem que entender que em certos momentos da vida a gente precisa sim de auxílio, tá? Tem pessoas que você não deixa chegar muito assim para te ajudar, que você acha que essa pessoa tá passando aí de repente de um limite que você estabeleceu. Talvez seja a irritação de você não poder fazer você mesma as suas coisas, mas nesse momento, aceite o acolhimento que as pessoas vão te dar, porque esse momento aí é passageiro, né? De repente você vai ter que ficar aí alguns meses, como o médico falou aí, de repente fez uma cirurgia ortopédica, tá com pino, não pode se mexer, ganhou um bebê, né? Então fez uma cesárea que de repente precisa, ficou fragilizada, precisa um momento a mais, de repente está entrando num processo de uma depressão pós-parto, precisa ter uma rede de apoio sim, porque tudo isso aqui precisa ser olhado pelo médico, ter acompanhamento médico sim, e ter esse acolhimento que você tem, só que você não está permitindo, tá? Então, aqui você tem tudo para melhorar, só precisa realmente aceitar as orientações dos profissionais e das pessoas que te querem bem. Agora vamos ver do que a gente vai falar. Estamos no montinho de número 1, tá? Que é o bastão de selenita. Tá, a gente vai falar sobre o trabalho agora, tá? Vou aceitar, porque caiu lá. Começou bem, abrindo, falando de dinheiro. Opa, o que vai vir aí de novidade no trabalho? Aqui é uma pessoa que estava passando por um problema, entrava dinheiro, tá? Aqui a gente tá falando a respeito do profissional financeiro. Então, aqui vamos focar primeiro no financeiro. Pessoas, a entrada de dinheiro estava tendo, só que tinha aí uma torneira ligada que, assim como vinha, o ralo estava aberto e dinheiro indo. Pode ser por causa de uma doença, como a gente viu aqui, né? Pode ser por causa de alguma coisa que estragou em casa, doença de outras pessoas, vício mesmo, tá? Que o vício aqui pode ser compra de roupa, bebida, joguinhos, essas coisas mesmo. Só que aqui você vai conseguir se distanciar disso, né? Então tá sendo cortada essa fase, esse ciclo tá terminando, porque tem aí um guardião, um anjo da guarda que é uma pombagira, né? Para quem é do axé, tem uma pombogira cuidando, tá? Porque provavelmente vocês fizeram um padê, uma oferenda, alguma coisa assim. Se você não é da religião, de repente você pediu muito para Deus aí, dobrou teu joelho, pediu para o anjo da guarda, para o teu santo, santa de devoção, e você foi atendido. De repente tá fazendo uma novena, alguma coisa assim. Então esse corte aí tá existindo, tá? O dinheiro vai começar a fluir melhor. Na verdade, falou do financeiro, né? E agora, o que nós vamos falar? Qual que é a última mensagem para o grupo de número 1, que é o bastão de selenita? Vamos ver do que a gente vai falar? A gente vai falar dos teus objetivos, tá? Se ele tá próximo, se ele tá longe, como é que tá?
Vamos falar do que aqui, dos objetivos, se tá quase alcançando, se tá na... Aí aqui já tem várias questões aqui. Ok. Primeiro lugar, porque aqui tem várias questões, então eu vou abrir um leque para você pegar aí o que serve para você, tá? Se a questão aqui, o teu objetivo é financeiro, tá? Saiba que você tem que fazer alguma coisa. Primeiro, alguma coisa é bem específico isso aqui, talvez para uma pessoa. Se você tem dinheiro, tá? Se o teu objetivo é você fazer alguma coisa para si, pode ser uma cirurgia estética, vai colocar silicone ou remover, né, alguns quilinhos, quer fazer alguma coisa assim na questão estética, tá? Pode ser alguma coisa na questão estética, pode ser uma viagem que você tem planejado há muito tempo. Então, assim, esse dinheiro você vai ter, tá? Vai entrar esse dinheiro e é para você fazer, mas uma coisa que vai beneficiar você, uma coisa que é para você, não é para se estender. Eu vou abrir mão disso porque eu vou ter que pintar a casa, eu vou ter que trocar de carro para a família. Não, é uma coisa que você quer fazer para você de maneira pessoal, muito pessoal. É para fazer sim, e você está perto desse objetivo ser alcançado. Segundo, aqui é para você dar um salto de fé. Por mais que, vou usar o exemplo de cima, tá? Digamos que você quer fazer aí uma lipoescultura, né? Quer colocar silicone, quer fazer uma lipoescultura, é só um exemplo, tá? E você tem 30% do dinheiro, mas você queria fazer isso até o fim do ano e você não sabe de onde vai vir esse dinheiro, você já está achando que não vai dar para fazer esse ano. Dê um salto de fé, faça uma oferenda, faça uma mesa radiônica, faça por você mesmo, ou vá num lugar, numa casa religiosa, seja qual religião for, e faça uma oferenda de todo o teu coração, tá? Porque vai ter um retorno muito grande. Acredite na espiritualidade, porque a espiritualidade, assim que você der esse passo, é um salto de fé, tá? Assim que você der, você vai ter o resultado. Eu consegui muita coisa mesmo. Hoje eu paro e observo. A primeira coisa que eu consegui foi oferecendo pro Ganesha 2 bolinhas, porque era tudo que eu podia oferecer. Então, assim, desde que ofereça o teu melhor, tá? Não ofereça o teu melhor. Se você não tem condições, não tenho condições de comprar um refrigerante, oferece um suco lá para Cosme e Damião. Tô dando exemplo, você vai oferecer para quem você quiser. Eu queria oferecer um bolo. Se você tem condições de oferecer um bolo para Ganesha, oferece um bolo para Ganesha. Se você estiver querendo fazer um padê, né, com direito a farofa, carne, faça aquilo que teu coração mandar, que você sentir que você pode, vai lá e faz. Porque aqui a tua vida tá meio estagnada, porque falta um pouquinho alguma coisa, porque talvez essa energia de inveja ficou ali estagnada, porque talvez você não fez alguma coisa assim nesse sentido, tá? E aqui não é banho só que vai resolver. Aqui o salto de fé é porque o banho você está se limpando das energias. Aqui é tipo assim, é uma prova de amor que você sente e que você sabe que você tá dando uma prova que você acredita, sabe? Porque a fé é isso, é você ir lá, saltar igual louco mesmo, acreditando que vai dar certo, porque daí vai. Porque daí o universo vai dizer amém, a espiritualidade vai dizer amém e o universo vai conspirar a favor, tá? Então é isso. Vamos tirar aqui uma cartinha de conselho. Você tem sentimentos intensos. É jovial, é incansável, mas tende a ser uma pessoa muito afobada, devido à sua grande energia. Pense antes de agir e canalize bem o seu potencial. Talvez essa mensagem seja para aquela primeira ou segunda mão de carta que eu tirei, que falou que é para você observar,
né? Que tem uma pessoa que vai vir pedir ajuda, seja financeira ou não, e que primeiro é para você observar, porque essa pessoa aí gosta de passar rasteira. Então, primeiro, né, não seja afobado querendo ajudar todo mundo, tá? Bom, é isso. Se você chegou até aqui e quer, de repente, ouvir o segundo montinho, fique à vontade, tá? Escreva nos comentários, diga assim, eu aceito que a espiritualidade tem para me trazer. Esse é o montinho número 1, tá? Eu aceito que a espiritualidade tem para me trazer. Porque aqui saiu 2 vezes o mundo e é coisas muito, muito positivas, tá? Aqui só tá faltando esse salto de fé mesmo. E se você nunca tinha chegado ao canal e gostou da minha leitura, não se esquece, deixa aí um joinha, se inscreve, né? Compartilha. Se inscreve porque toda vez que tiver um vídeo novo você vai ser avisado, tá? Agora vamos para um montinho número 2 do cristal transparente. Deixa eu só tirar daqui. Sou muito sistemática, gente, com minhas cartas. Se não gosto, tem lugar certo aqui, senão eu me perco. Não, acho que nem é questão de ser sistemática, sabe? É questão de fazer confusão mesmo. Que ultimamente tá assim. Fase de menopausa, esquecimento. Quando eu vejo, tá lá, fazendo as minhas peripécias, guardando coisas no lugar errado e assim vai. Se você tá passando por essa fase, você sabe bem como que é. Vamos lá, então? Se ajeita aí e vamos lá, tá? Se quiser correr aí, tomar uma aguinha, vou fazer a mesma coisa aqui, vou tomar um golinho d'água e a gente já vai pro montinho de número 2, tá? Vamos lá, montinha de número 2. Vamos ver sobre que assunto a gente vai falar primeiro no montinho de número 2. Lembrando que hoje a leitura tá um pouquinho diferente. Se concentrem, tá? Tragam um olho pra cá, se concentrem no que você gostaria de saber. A gente vai falar de você mesmo, tá? Aqui, sobre questões de amor próprio, autoestima, sobre como você se trata, como você olha para você mesma. Nossa, o enforcado e o louco na sequência. Vamos lá, tirei 6, vou fechar com 7 aqui, ok. Só para mim concluir o pensamento, porque assim, é como se fosse uma frase. Eu não posso interromper a frase na metade, né? Então, por isso que às vezes eu tiro 5 cartas, às vezes eu tiro 6 cartas. Às vezes eu tiro 3 e já sei do que tá falando. Entendi. Então é assim, a questão aqui, que tem que falar com você mesmo, é porque tem pessoas, tá? Que vivem num relacionamento, né? E assim, as tuas escolhas nos relacionamentos não foram tão acertadas porque você age muito rápido, sabe? Aqui eu tô falando com um grupo de pessoas que namoram e vão morar com a pessoa muito rápido, sabe? Sem conhecer, né, direito, assim, se apaixona pela pessoa e não dá tempo de ver que ninguém é perfeito, né? Mas não dá tempo de perceber que essa pessoa, de repente, não é tão compatível assim quanto você pensava que era. A sua vida mudou, né? De repente, ou você tá num relacionamento, ou você esteve num relacionamento assim que foi muito conturbado, tóxico, né? E a tua vida estagnou de tal forma e várias vezes, né? Você tentou sair desse relacionamento e não conseguia.
E quem conseguiu sair, voltava. Então a gente está falando aqui sobre dependência emocional, né? E sobre manipulação. E hoje em dia, do jeito que o feminicídio tá, a gente tem que cuidar muito, tem que observar muito as pessoas antes de trazer para nossa vida em definitivo. Porque quando a gente traz para morar com a gente, ou a gente vai morar com essa pessoa, porque casamento é isso, é você conviver com a pessoa. Você tem que estar ciente de com quem que você vai dividir os teus dias, né? Porque a violência doméstica, existem vários tipos de violência, não é só a agressão em si, né? A violência da pessoa te distanciar dos teus amigos, da tua família, e a pessoa manipuladora, ela faz isso de uma maneira que você não percebe. Você não percebe que você está sendo afastada, e quando você se dá conta, você já está toda enredada, porque tudo que você acha, assim, a pessoa tem uma lábia tão perfeita, o manipulador tem lábia, né, de conseguir sempre fazer com que você se sinta culpada, sendo que você é vítima. Então existe uma questão de manipulação, uma violência que você está sofrendo, que pode ser agressão, sim, pode ser agressão física, pode ser de você estar alienada, a questão patrimonial, de repente você tinha o teu dinheiro, daí vocês uniram as contas e você se perdeu, você já não sabe mais o que você recebe, sabe? De repente você sabe quanto você recebe, mas você não sabe mais quanto que você gasta, porque pela comodidade, né, a comodidade do marido pagar todas as contas, me dá aqui o teu salário, que daí eu divido. Tem uns que nunca mais devolvem o dinheiro para a mulher, que ela tem que estar pedindo, se vai ter que comprar uma calcinha, comprar um absorvente, tem que falar o porquê que tá, né, o porquê que ela precisa daquele dinheiro. Então, assim, eu tô olhando aqui, gente, para ver se tá gravando, mas tá, é porque ele mudou de cor aqui. Então, assim, violência doméstica, violência financeira, alienação dos amigos, da família, tudo isso tem que prestar muita atenção, porque, né, a agressão verbal, de diminuir, a agressão de fazer com que você não se ache mais bonita. Então, né, tem que observar. E aqui, esse ciclo está se encerrando, né? Ou já se encerrou. Se você conviveu, né, com uma pessoa assim, você conseguiu sair porque você teve força. E se você está vivendo isso que eu tô falando, calma, porque você tem força, tá? Acredita mais em você, porque você tem força para sair, sim, para romper esse laço aí que você está amarrada, para romper com o casamento, porque tem muitas mulheres, muitos homens, seja o teu, né, qual o teu gênero for, né, tem muitas pessoas que não conseguem largar o companheiro, por quê? Porque ele é como se fosse assim, como é que eu vou viver? Às vezes você, olha, gente, eu vejo isso porque eu trabalho com isso. Então, assim, aqui a questão era a mulher que sustentava a casa e ela nem sabia, e ela tinha um medo terrível de sair do relacionamento porque ela achava que ia passar fome, que ela não ia dar conta, sendo que quem mantinha a casa, tudo era ela. Mantinha a casa, mantinha carro, mantinha tudo, sabe? Mantinha a família do marido, mantinha todo mundo. Então, assim, e fica alienada sobre o próprio financeiro, né? Então, assim, você tem força, seja lá o que você está passando, você tem força para acabar com tudo para você começar, nem que seja do zero, mas aí sim, mesmo que seja do zero, aqui tá falando para você começar sozinha, né? Porque você é capaz de cuidar dos seus, de você mesmo e dos seus, e isso já era para ter acontecido há muito tempo. Porque você não merece estar vivendo um ciclo assim, com uma pessoa tóxica, porque esse relacionamento que você vive hoje é tóxico. Então, assim, né, e principalmente porque se a tua preocupação é financeira, aqui o teu financeiro está em dia, tá? Então, falta só você saber mais do que está acontecendo com você. Chegou o momento, porque aqui é uma pessoa que está há muito tempo nessa situação, tá? De querer sair.
né? Se você já não saiu, porque aqui pode ser uma leitura de quem já saiu, como quem está prestes a sair. E quem está prestes a sair, eu posso dizer com certeza que levou muito tempo, mas é a passagem para uma vida nova, e que é uma vida nova onde você vai ser muito mais feliz do que você é hoje, porque hoje talvez você vive numa ilusão de felicidade. Ou você tem noção, sim, que você está vivendo uma infelicidade completa, né? E você merece muito mais que isso, tá? Às vezes a gente subestima a nossa própria força, porque todos os dias ouvindo que não, que você não consegue, que você não tá, que você não vai conseguir, você coloca isso na cabeça. Então tá na hora de você se olhar no espelho e sim, eu posso, eu consigo, eu sou linda, sou maravilhosa, eu vou chegar lá, e vai mesmo, vai mesmo. A espiritualidade tá do teu lado. E eu comecei a abrir aqui sem ver do que nós vamos falar. Olha aí, ó. Tem pessoas aqui que precisa urgentemente fazer reiki, tá? Tá com todos os chakras desalinhados. Tem pessoas aqui que tem muita crença limitante. A gente tá falando disso, né? Do montinho número 2 que eu tô dizendo, tá? Que é o cristal transparente. Tem muitas pessoas no montinho de número 2 que precisa fazer um alinhamento do chakra, precisa fazer um reiki e precisa ir fazer uma terapia que você entenda as suas crenças que vêm aí da tua ancestralidade, tá? Aqui, como a gente tá falando de crença limitante, que foi isso que saiu, né? Então a gente vai falar sobre isso, sobre crença limitante, sobre herança familiar, tá? Porque a gente não herda só o DNA genético, a gente herda também o DNA espiritual e vibracional dos nossos familiares, né? Deixa eu ver o que saiu por baixo. Então aqui eu tô falando com pessoas, tá? Que trazem, né, nessa herança familiar ou nessas crenças limitantes, porque o que é crença limitante? É tudo que você aprende já lá no útero, porque daí você vai criando crença, porque você ouve sua mãe falar, porque sua mãe ouviu a avó falou, porque a bisavó ouviu. Vou dar um exemplo aqui de um filme que assisti, que a mulher ela ia cortar a vina, salsicha, né? Sou do Paraná, então por isso vina. Ela ia cortar a salsicha e ela tirava sempre as duas pontinhas, né? Porque a bisavó, a avó fazia assim, e a avó e a mãe e todo mundo, e daí sempre que ela ia cozinhar, ela cortava. Daí ela casou, um dia o marido foi e perguntou para ela: por que você corta as duas pontas, né, da salsicha? Ah, porque é assim que é o certo. Daí ele disse: mas a minha mãe, ele comparou com alguém, não me lembro se era mãe, mas ele comparou com alguém que não fazia assim. Ela disse: não, mas é assim o certo. Daí ele disse: mas quem te disse que é o certo? Daí ela falou: minha mãe. Mas quem falou pra tua mãe? Ah, minha avó. Então, é isso aí, não tem uma resposta, né? É só porque um falou pro outro, mas isso não é uma realidade, não é uma realidade. Né? É a realidade que a família, que a nossa ancestralidade criou. Isso não é uma realidade de fato, né? O dinheiro é sujo. Ah, eu não consigo. E geralmente as crenças limitantes é aquilo que é muito negativo, né? É muito contrário, né? Então, aqui são pessoas realmente que tiveram aí uma vida que veio de magia. Ou vocês são tem muita fé na religião de vocês, né, que é e são praticantes, né, ou a família era muito praticante, então você trouxe muito dogma de igreja, de religião, porque existem as doutrinas das religiões onde você fica, às vezes você se limita, porque aquilo vai de encontro que você, né, tá lá, você tá praticando. Então muita coisa te limita também, às vezes por conta do que é pecado, né? Sendo que eu vou citar até a Bíblia mesmo, que na Bíblia fala que a gente condena o pecado, na verdade está naquilo que a gente se condena, né?
Tem uma frase lá, não me lembro em que livro tá, mas fala isso, que a gente quando a gente se condena, fala da consciência, aí você está fazendo errado, porque você está sentindo que está errado mesmo, né? Então, assim, tem muitas crenças limitantes em relação à religião, né? E isso vem do lado materno, né? Principalmente do lado materno. Também tem crenças a respeito do quê? De traições, tá? Muitas mulheres, isso eu tô falando aqui com homens trans, mulheres trans, adapta aí pro teu gênero, tá? Acolha essa essência feminina. Essa essência feminina já foi muito traída, né? Então você viu de repente o teu bisavô trair a sua bisavó, ouviu falar, né? De repente você nem conheceu. A avó foi traída, a tataravó foi traída, a mãe foi traída, e você tá num ciclo de ser traída também, de viver num relacionamento onde você é traído. Ou questão de justiça, que sempre acontece, de ter alguma coisa aí de honra, sabe? De ter morte na família de uma maneira assim, não uma morte natural, né? Pode ser uma morte assim um pouco mais traumática, que envolva a justiça. Também isso já é um fato, um fardo que você carrega, né? Então, assim, é preciso, tá, fazer, por isso que eu falei aqui, que tá desalinhado de chakra e, né, é preciso fazer uma terapia onde você trabalhe as crenças, né, constelação familiar, mesa radiônica é maravilhoso para isso. A própria, tem algumas terapias, algumas vertentes que abrange isso também, né, você conversando, regressão, terapia de vidas passadas, né, você se aprofundar mais isso. Conheça o Ho'oponopono, faça o Ho'oponopono, que isso vai te ajudar bastante também, tá? Aqui você tem uma pessoa, tá, que tá sempre do teu lado, pode ser um amigo, pode ser um filho, pode ser uma mãe, pode ser um conhecido realmente, que essa pessoa, ela tá sempre querendo trazer novidades, assim, querendo mudar o teu ponto de vista de algumas coisas, tá? Então, assim, gruda nessa pessoa que ela tá querendo te levar para o caminho certo, tá? Embora tenha aí alguns percalços na tua vida, tem gente aí, olha, tem gente que gosta de você e quer te levar para o caminho certo. Vamos ver agora do que a gente vai falar? Vamos ver. Montinho de número 2, cristal transparente. O que nós vamos falar? Relação mãe e filha. Olha, tá falando muito aqui sobre ancestralidade e crença limitante, tá? Como que é a tua relação de mãe e filha? Você teve problema com a sua mãe? Você tem trauma com a sua mãe? Ou você tem traumas com a sua filha? Como que é a relação? Aqui é mãe e filha, tá? E aqui já, a primeira linha ali já é bem específico, pode ser para um grupo menor de pessoas, tá? Pessoas que cresceram sem mãe. Pode ser que a mãe tenha falecido enquanto você era criança, ou que essa mãe tenha se distanciado e você tenha sido criado por vó. E de repente essa avó, ela foi muito rude com você. Tá? A pessoa que te criou, ou a mãe mesmo, né? De repente a mãe criou você até certo ponto, e esse pequeno momento que você viveu com ela, ela era muito rude com você. Isso se aplica também se você é mãe, né? Então daí você tem que olhar para ver se você não está sendo muito rude com os seus filhos. Na questão, se era o contrário, se você que está me assistindo sofreu muito violência, né? Se a mãe era muito rude, se fazia pressão psicológica, assim, física com você, primeiro é deixar ir, né? Principalmente se essa mãe é falecida, perdoa, deixa o espírito livre, por mais difícil que seja, porque o perdão não é uma chave que a gente liga, então você tem que trabalhar nisso. Por isso que eu tô aqui aconselhando, procura uma terapia, tá? Eu achei que tinha batido no meu microfone. Então, assim, procura uma terapia, procura essas vertentes que eu falei, né?
Porque você vai ter que trabalhar o perdão, tá? Para você deixar fluir a tua vida, porque tem muita coisa que tá ali tapada, trancada, por causa de um ressentimento muito grande. Aqui a espiritualidade tá cortando, tá? Uma pessoa muito invejosa da sua vida. Parente, aqui é parente, a gente tá falando de parente. Então não corra atrás de pessoas que vão começar a se distanciar de você, tá? Pode ser cunhada, prima, irmã, porque essa pessoa só trazia mais notícias. Uma pessoa que reclama muito, todo dia tem só coisa ruim para falar, se lamuriar bastante. É melhor ficar distante dessa pessoa, tá? Vamos lá. Montinho de número 2. Cristal transparente. Hoje tá sendo um pouquinho mais demorado, né, pessoal? É assim mesmo. Sobre o que nós vamos falar? Antes de mais nada, né? Antes de eu começar a abrir aqui sem olhar. O que o tarô tem para me dizer para o montinho de número 2, cristal transparente, as pessoas que estão me assistindo agora, sobre o que nós vamos falar? Mental. Vamos falar sobre mental. Pelo que eu tô vendo aqui, um montinho de número 2 são pessoas que precisam realmente às vezes e isso acontece com a maioria das pessoas, tá? A gente começa a se perder da gente mesmo. E nesse momento a gente tem que dar uma freada, dar um tempo, principalmente se você anda cansado, descansa sem culpa. Caso amanhã você limpa, eu sou uma dessas hoje, eu não fiz nada. Minto, lavei roupa. Mas é verdade, o dia que você está cansado, se permita descansar. Mas eu trabalho fora. Tudo bem, faça o seu trabalho, mas faça o seu trabalho. Nesse dia, dê o que você tem. Às vezes a gente tem 30% de energia, é o que a gente vai dar. Porque de repente no teu trabalho você rende 100% todos os dias. Só que nem todos os dias a gente tem o 100% para dar. Se você deu os teus 30%, quando você tem só 30% de energia, você já deu o máximo de você. Vamos lá. Então a gente vai falar sobre o teu mental. Olha, eu falando trabalho, olha a espiritualidade me falando já, gente. Nossa, antes de eu abrir a carta. Pessoas esgotadas no trabalho, exaustas, apesar de gostar muito do que faz, tá? Até porque, de repente, você está muito tempo no teu trabalho e você viu muitas pessoas indo, e você é uma pessoa que está no teu trabalho, de repente, há bastante tempo, e você está vendo pessoas irem, né? De repente, só você está aí da turma que entrou, só você que continuou, apesar de você gostar do teu trabalho. Ou pode ser uma outra situação, que você está doido para sair do teu trabalho, que não aguenta mais realmente ficar lá. Aqui peça orientação para a espiritualidade, tá? Não se desconecta da tua espiritualidade. Aqui é para você saber ter um tempo entre teu trabalho, principalmente você que exige muito de você. Você tem um cargo que você trabalha muito com o teu mental. Né? Pessoas que trabalham muito com o mental podem estar extremamente esgotados, mesmo gostando do trabalho, como eu falei. Porém, você tem que ter um tempo para você fazer as coisas que você gosta, com as pessoas que você gosta. Não se cobre tanto e não permita nem que o teu chefe cobre tanto prazo de você, porque você se dedica, tá? Então, assim, você é muito especial naquilo que você faz, você tem muita competência naquilo que você faz, mas é preciso você balançar, ter o equilíbrio, tá? É preciso ter o equilíbrio entre o teu trabalho e o teu descanso.
E principalmente o teu trabalho e teu espiritual, porque tudo que você conquistou aqui foi através da espiritualidade, tá? Para você que anda discutindo aí, se não anda discutindo, cuidado, pode ter uma discussão aí no trabalho, mas você vai sair por cima, só que assim, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. De repente vai ter corte de funcionário, vocês vão discutir, você vai ficar no trabalho, mas vai ter que reduzir o salário, tá? Na questão amorosa, pode ter algumas discussões, mas isso aqui também. Se você se limitar, porque pessoas que estão tendo desgastes, briga, talvez seja muito pelo financeiro. Então, nesse caso, não é a questão do tóxico lá, tá? Isso aqui eu tô falando de outras pessoas. Na questão de segurar um pouquinho o dinheiro, tá? Que daí a briga vai passar. A questão aqui realmente é a finança. Mas isso é passageiro, tá? Vai durar alguns meses apertar o cinto aí. E realmente, para quem tá na questão do trabalho, talvez tenha um corte, alguma coisa, e vai ter que reduzir o trabalho. Vai reduzir aí alguma coisa, eu não sei se no financeiro que vai ter uma redução de salário, ou se vai ter uma redução aí que vão ter, talvez tinham ter prometido uma promoção e não vai haver, alguma coisa assim. Mas aqui foi bem específico, tá? Equilíbrio, não é só trabalho. Tem que ter tempo para sair e tempo principalmente para se cuidar mentalmente. Se você não faz análise, procura fazer, procura uma terapeuta, seja um psicólogo, seja um constelador, né, um facilitador de constelação familiar. Eu sou terapeuta, eu sou psicoterapeuta holística, né? Na verdade, assim, psicoterapia integrativa e complementar. E também abrange ali o holismo, né? Então, assim, procura uma dessas áreas para você se cuidar. E cuida do teu lado espiritual também. Montinho número 2, comecem a pesquisar. A Beth Russo, ela é maravilhosa. Ela faz Ho'oponopono, o Ho'oponopono mágico. Eu acho que já é um bom caminho para vocês, tá? O fato de você se magoar com facilidade não é nem um pouco negativo. Significa que tem sentimentos intensos e se envolve de cabeça. Precisa apenas aprender a dizer não. Impõe a sua vontade, continue dócil, mas com muita personalidade. Você lembra quando eu falei aqui que você tem que pôr limite até no seu chefe às vezes? Porque às vezes o chefe vê no ser humano uma máquina. Aí é a hora de você lembrar que você é feita de carne, osso, pele, tá? Então talvez o não aqui seja bem para isso, para lembrar que você não é uma máquina. E para você se lembrar também, né? Pelo que eu entendi, é isso aqui. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tô em fase de teste, porque realmente eu nunca tinha visto assim, tá? Eu uso realmente para fazer mesa radiônica, eu sempre uso carta. Para fazer o diagnóstico energético, eu uso um baralho cigano, as cartas ciganas, eu uso tarô, então sempre me auxilia bastante, né? Mas eu nunca tinha feito leitura, daí por isso que eu não vim no dia que eu prometi. Eu fui fazer um teste. Eu já tinha visto para mim assim eu já tinha sentido, já tinha visto 1 ou 2 vezes. Só que daí eu quis fazer mais algumas vezes antes de trazer para o vídeo, mas eu achei bem legal e acho que eu vou trazer mais vezes, tá? E fala aí no comentário. Aliás, comentário do montinho de número 2 é eu me cuido e eu me amo, tá? Eu me cuido. Se você quiser deixar aí para potencializar aí que as energias se elevem, eu me cuido e eu me amo. E se você gostou, fala aí se vocês gostaram desse método que eu vou trazer outras vezes. Eu espero que nossa cigana querida, que eu acho que foi ela que tá soprando no meu ouvido faz dias, né? A Rosa Maria. Então, assim, Rosa Maria, gratidão, né? Tchau, Rosa Maria. E que se for dessa forma que ela quer que eu trabalhe, assim também vai ser, né? E que todo o povo do Oriente, esses ciganos maravilhosos, que eles sempre venham, né, a cultivar esse amor próprio, né, esse amor que cresce
que é a nossa chama. Eu sempre digo que o nosso cálice sagrado é esse amor que a gente tem por nós mesmos. Porque se você não consegue se amar, mesmo com os seus defeitos, aqui todo mundo tem defeito, eu tenho, você tem. Então assim, mas a gente procura melhorar não por cobrança. Não por cobrança dos outros ou porque a gente se impõe mudar, porque daí isso não é uma mudança verdadeira. A gente busca. E nessa busca, esse processo acontece. Quando a gente vê, a gente é outra pessoa. É a pessoa que a gente queria ser. Por quê? Porque a gente se amou, a gente se cuidou, a gente se amparou e a gente se deu o ombro para nós mesmos chorar quando a gente precisou. A gente tem que aprender, nós adultos, a acolher a nossa criança interior, porque a gente sempre vai ter essa criança dentro da gente. E a partir do momento, né, e os ciganos ensinam muito isso, né, o quanto a gente deve nos valorizar. Então por isso que a gente também vê a mulherada cheia de ouro, cheia de joia, porque elas precisam se amar, elas estão se presenteando, elas estão se embelezando, elas estão se enaltecendo, né? Por isso que elas dançam, mesmo triste elas dançam. Por quê? Porque quem dança espanta a tristeza, não é só quem canta não. Então assim, procura aí se dar esse aconchego, se dar esse momento de descanso, procura se entender e se cobrar menos. Eu acho que no montinho de número 2 é isso que está faltando, você se acolher melhor, né? E às vezes a gente está numa fase da vida que a gente não consegue se acolher, e é nesse momento que a gente precisa de auxílio, seja da família, seja de profissional, e a gente precisa aceitar que nem sempre a gente consegue fazer tudo sozinho, né? Que em alguns momentos a gente precisa pegar aí numa mão, sim, e isso não é ser fraco, isso é perceber que você precisa de ajuda como todas as outras pessoas, e na verdade, quando você se deixa ser ajudado, lá na frente você vai ajudar muitas pessoas, e eu sou uma prova viva disso. Precisei de muita ajuda e sempre aceitei, sabe? Eu fui, no início foi meio difícil, mas depois comecei a ver, ó, não tô podendo aqui, vou pegar essa mão ali, vou pegar ali, porque senão eu vou cair aqui. E hoje tô aí do outro lado. Sempre que eu vejo alguém que precisa da minha ajuda, né, eu tento fazer o meu melhor, né. Então assim, nem sempre você vai retribuir para a pessoa que te ajudou, mas Deus coloca outras pessoas no teu caminho para você ajudar. E é assim que a vida anda. Gente, espero realmente que vocês tenham gostado, que Rosa Caveira, Exu Caveira venha derramar bênçãos e muito pensamento positivo. Eu espero mesmo que o nosso Sagrado Pai, né, venha iluminar cada dia a nossa vida. É isso que eu desejo para mim e para vocês todos. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.